Encontraram Romanos capítulo 8? Vamos ler a palavra do Eterno. Versículo 1 ao 17. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Nós estamos estudando a carta aos Romanos. Abrimos um parênteses aí, eu acho que por 3 semanas nós não voltamos à carta aos Romanos, e o último capítulo que nós pregamos foi o capítulo 7. Hoje vamos pregar o capítulo 8 da carta aos Romanos. O nosso tema está aí na tela: 12 marcas do ministério do Espírito Santo em nós. Você pode repetir 3 vezes aí, olhando para a projeção? O capítulo 8 da carta aos Romanos é o capítulo do Espírito Santo na carta aos Romanos. Capítulo 8 podia ser chamado Pentecoste de Romanos, porque a pessoa central, o personagem central aqui do capítulo 8 é exatamente o Espírito Santo. No capítulo 7 nós vamos ver a menção do Espírito Santo somente uma vez, no versículo 6, de maneira indireta. Paulo vai falar que nós andamos em novidade de espírito, né? O nosso espírito se renova a cada dia, pelo poder do Espírito Santo, é lógico. Mas aqui no capítulo 8 de Romanos, Paulo vai falar 16 vezes sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu pude extrair exatamente 12 marcas do ministério do Espírito Santo em nós, a partir de Romanos 8. Antes de a gente entrar nas 12 marcas, vamos introduzir a mensagem mostrando
que a primeira coisa que nós encontramos aqui é a atividade salvadora de Deus, que vai do versículo 1 ao versículo 4. Nessa atividade salvadora nós vamos encontrar um fato glorioso. Qual é o fato glorioso? Veja comigo o versículo 1 do capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O fato glorioso é que nós fomos libertos da condenação. Não há condenação sobre nós, nem o nível de condenação. Por que não há condenação? Porque fomos livres. E por que fomos livres? Exatamente porque nós estamos agora ligados a Cristo. Veja o que diz o versículo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a libertação da condenação do pecado que nos levaria ao inferno é o resultado da minha conexão com Cristo. Só os que tiveram encontro com Cristo e estão com Ele estão livres da condenação. Não é estar em uma denominação evangélica, não é estar em uma determinada religião, não é fazer parte de uma igreja, porque muita gente pode fazer parte da igreja, mas Cristo nunca fez parte da vida dele, porque ele também não faz parte da vida de Cristo. Não há uma ligação espiritual entre ele e Cristo. Ele simplesmente é um religioso. Ele encontrou a religião. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios 5,17, diz: se alguém está em Cristo, não é se alguém está na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, na Igreja Nacional, é se está em Cristo. É nova criatura. Se alguém está em Cristo, não há condenação para ele. E o resultado de alguém que está em Cristo é abandonar a velha vida. Não anda segundo a carne, não é mais guiado ou levado pelos instintos da sua natureza pecaminosa, mas anda segundo o Espírito. Não é uma pessoa carnal, é uma pessoa espiritual. Porque o ser humano, antes dele experimentar o novo nascimento, ele é simplesmente carnal. Por isso que Jesus disse: o que é nascido da carne, o que é nascido como ser humano, é carne. Ele fará o que a natureza pecaminosa o levará a fazer. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Ou seja, o que nasceu de novo, o seu Espírito foi transformado pelo poder do Espírito Santo, é uma pessoa espiritual. Ele vai tender para as coisas espirituais. Então, o fato glorioso é que eu e você estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo, não andamos mais segundo a carne, não vivemos um estilo de vida carnal, pecaminoso, somos seres espirituais no seu potencial, andando em uma vida espiritual, e não há mais condenação. Estamos livres da condenação do pecado que nos levaria para o inferno. A segunda coisa que nós observamos aqui na introdução é a explicação perfeita. Está no versículo 2, que diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E aqui vai aparecer o Espírito Santo pela primeira vez, né? Então, se eu fui livre da condenação, a explicação perfeita é que eu fui livre da escravidão. Veja, porque o versículo 2 vai dizer: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que lei de pecado e da morte é essa? A lei que estava no meu corpo físico, que era estimulado pela minha natureza pecadora. Essa lei me levava a viver pecando. Mas quando o Espírito Santo veio habitar em mim, que me transformou, eu fui livre dessa lei que me fazia pecar, desse estilo de vida pecador. E sendo livre desse estilo de vida pecador, eu fui livre da morte. Por quê? O salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Eu fui livre da morte espiritual, fui livre da morte moral, fui livre da morte eterna, e por isso a morte física não é o fim, nem é a condenação para mim, porque eu estou salvo. Então, o céu está garantido para mim. Então, primeiro a gente vê o fato glorioso, a explicação perfeita. Depois nós vamos ver a causa divina. Veja, verso 3.
Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Vamos entender isso aqui. A lei, os 10 mandamentos, a lei moral, que diz: não terás outro Deus diante de mim, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás para ti mais escultura, não matarás, não roubarás. Nenhum homem pode cumprir os 10 mandamentos na sua totalidade. Então a lei havia uma impossibilidade da lei de fazer o homem ser perfeito. Por quê? Porque o homem carnal, na sua natureza carnal, ia quebrar os mandamentos. Qual foi a solução de Deus? Enviar seu Filho em forma de carne do pecado, para que pelo pecado condenasse o pecado na carne. O que é isso, pastor? Como nenhum homem poderia cumprir a lei, viver uma vida de perfeição, Deus se fez homem. Cristo encarnou, o Verbo se fez carne. Assumiu um corpo humano, uma natureza humana, só que com uma diferença. O sangue de Adão não corria nas veias de Jesus. Porque Jesus não foi gerado por José no útero de Maria. Jesus foi gerado pelo milagre do Espírito Santo no útero de Maria. Deus tomou o útero de Maria emprestado e fez Jesus nascer. Então Jesus era um homem sem pecado. Mas ele assumiu o meu e o seu pecado. E sem precisar morrer, ele foi para a cruz me representando você. E ele condenou o pecado na carne dele. Ele matou o pecado na própria carne dele. Então ele cumpriu a lei integralmente, e na carne dele, sem pecar, matou o meu e o seu pecado. Condenou o pecado na carne. Amém? E o objetivo prático disso é exatamente que a santidade, pela encarnação de Cristo e pela sua morte, vai ser algo prático na minha vida. Agora, porque Ele habita dentro de mim, aí eu vou ter força para não adorar outros deuses, para não fazer mais escultura, para não tomar o nome do Senhor Deus em vão, para lembrar do dia do sábado, descansar um dia na semana. Eu vou ter força para cumprir os 10 mandamentos, todos os objetivos, e o único que é subjetivo, que é: não cobiçarás. Ele me dará força para vencer o pecado. Em mim eu não tenho força, mas Ele me dará força para vencer o pecado. Dizendo isso, nós vamos ver agora o multiforme ministério do Espírito Santo em nós, vendo aí exatamente as 16 marcas do Espírito Santo em nós. Primeira, olha para cá, meu filho, tá vendo aí? Primeiro, muito bem. Como é que está escrito aí? Alguém pode ler para mim aí em voz alta? Todo mundo lê aí para mim, por favor. Muito bem, a primeira marca do Espírito Santo em nós é que Ele nos liberta da escravidão. Verso 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito aqui com letra maiúscula. Antes que o Espírito Santo habitasse em mim, antes que eu fosse salvo por Cristo, antes que eu tivesse um encontro com a cruz, eu era um escravo do pecado. O pecado era um tirano que me dominava e me jogava na masmorra, na prisão. O pecado vivia montado nas minhas costas e eu vivia preso ao pecado. Queria deixar de fumar, não deixava. Queria deixar de prostituir, não deixava. Queria deixar de beber, não deixava. Está aí Fábio, né? As maiores presepadas do mundo ele fez, alcoolizado. Está ali Adelmo, Propolar Dido, que bebia. Um dia ele entrou no ônibus bêbado, e os amigos dele também, e o motorista do ônibus disse: vocês estão indo para onde? Ele disse: para o inferno. O motorista do ônibus pegou um martelo de borracha e disse: desça desse ônibus, porque esse ônibus aqui não vai para o inferno não. E sorte dele que alguém foi buscar, porque ele ficou no meio do caminho. Mas ele dizia que bebia, se embriagava, no outro dia acordava com ressaca, dizia: nunca mais eu bebo. Fazia até cruz na parede, dizendo que não bebia. Mas não tinha jeito.
Aí um dia Deus se revelou a ele no sonho. Ele teve um sonho, acordou que estava correndo bêbado, era nu, se não me engano, no meio da rua, embriagado. E alguém dizia para ele, se eu não souber dizer dele, depois ele conta o testemunho. Alguém dizia para ele: se você for ser crente, você vai acabar com isso. E quando eu cheguei na casa de Adelmo para evangelizá-lo, né, eu soube do sonho que ele teve, a mulher dele falou, nós fomos evangelizar. Adelmo, ele vivia num estado de miséria. O que aconteceu? A palavra de Deus entrou, Deus libertou ele do vício da carcaça, talvez ele tivesse morto hoje. E ele não voltou para a escravidão do alcoolismo e nem fez força para deixar, porque o poder da palavra transformou. E aquele Adelmo, que vivia numa situação de miséria, é um empresário hoje, o maior vendedor de frango da cidade do Espírito Santo. Um dia ele dando um testemunho aqui, disse que não tinha nada, mas só no banheiro dele tinha gastado 5 mil reais. Banheiro chique, viu? Sabe por quê? O Espírito Santo nos liberta da escravidão. Aquele que vive escravizado ao pecado precisa ter uma experiência com o Espírito Santo, porque Paulo disse aqui no versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O pecado era como correntes que me aprisionava, me lançava na masmorra, no calabouço, mas o Espírito Santo entrou, as cadeias se quebraram, a vontade de pecar foi embora, Ele tomou conta da minha vida e eu fui completamente liberto, porque o Espírito Santo me liberta da escravidão. Eu contei o testemunho aqui outro dia de um jovem que eu ganhei para Jesus numa pregação em João Pessoa. Ele foi à frente, se converteu. Ele era viciado em cocaína, em maconha, em crack, em álcool e em tudo quanto você possa imaginar. Mas ele entregou a vida dele a Jesus. Estava na igreja, caía em pecado. Estava na igreja, caía em pecado. Voltava. Um dia ele ia saindo, olhou para o pastor da igreja lá, que não era eu. Ele foi salvo numa pregação que ele me ouviu pregando, mas não era o pastor da igreja. Se eu queria ser como o senhor, o pastor disse: se alimente. Ele mergulhou na Bíblia. Resultado: Deus quebrou as cadeias. Hoje ele é um pastor. Você foi livre? Passa assim com a mão, diga assim: houve libertação. A segunda marca do ministério do Espírito Santo em nós, segunda marca, fica olhando aí, quando vai ser só 1, 2, você vai estar vendo. Segunda marca: o Espírito Santo nos capacita a obedecer os preceitos da lei. Verso 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, antes eu não tinha condições de obedecer à lei de Deus, mas o texto está dizendo aqui no versículo 4, que a justiça da lei. O que é a justiça da lei? A obediência da lei. Justiça da lei. Quando é que eu sou justo? Quando eu obedeço à lei de Deus. Quando eu não tenho outro Deus além do Senhor, isso se torna justiça. Quando eu não faço para mim imagem de escultura, isso se torna justiça. Quando eu não tomo o nome do Senhor Deus em vão, isso se torna justiça. Quando eu não mato, não roubo. Quando eu não adultero. Quando eu não cobiço, isso se torna justiça. Mas só que eu não podia, como eu disse a vocês, obedecer essa justiça da minha própria força. Mas o texto está dizendo: porque a justiça da lei se cumpre em nós. Porque nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o poder do Espírito Santo em nós. Em terceiro lugar, eu tenho que ser rápido porque são 12, eu quero parar em alguns aqui, e a gente tem 6, né, também. Em terceiro lugar, o Espírito Santo nos predispõe para a santidade. Dos versículos 5 a 8, você vai ver uma guerra entre a carne e entre o Espírito, entre a natureza de Adão e a natureza de Cristo. Há uma guerra que vai provocar 2 resultados. Veja, versículo 5: porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Então, veja só a guerra aqui. Algumas pessoas carnais não vivem a vida espiritual, eles estão inclinados para as coisas da carne. Outras pessoas espirituais
que não andam de acordo com a natureza carnal deles, estão inclinados para a coisa do Espírito. Eu quero 2 rapazes aqui para me ilustrar isso aqui. Vem os 2 irmãos ali, ó. Vocês, os 2 irmãos, vem aqui vocês 2. Sim, vocês, os 2 irmãos. Subam aqui, por favor. Estava com saudade, viu? Bom ver vocês aqui. Fica aqui os 2. Olhando para eles mesmo, olhando para lá, olhando para a igreja. Os que são da carne e os que são do Espírito. Paulo disse: os que são da carne se inclina aí, para as coisas da carne. Pode ficar de pé mesmo, só inclinar, se inclina. Os que são da carne se inclinam para as coisas da carne. O que é da carne, pastor? Gálatas capítulo 5. Paulo vai dizer: as obras da carne são conhecidas que são prostituição. O camarada é da carne, ele vive uma vida carnal, ele está inclinado para prostituição, imoralidade sexual. Inclinado. E ele não tem forças, não cai não que eu não deixo. Porque ele está inclinado para as coisas da carne. O que é da carne? Contenda, Paulo diz. O camarada é da carne, a vida dele é contender, brigar, né? É o iracundo e a mulher rixosa. Ouviu falar na mulher rixosa e iracunda, aquela que é como goteira? Pim, 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 pim. Não tem quem aguente ela. O apóstolo Rinaldo estava contando, fica aí, de uma dessas mulheres rixosa e iracunda, que um dia ligou para o apóstolo Rinaldo e esculhambou a pastora Velande. Pastor, é porque é o seguinte: como é que a senhora é pastora e não visita e ovelha, tal. Aí primeiro falou para o apóstolo: pode ser mesmo, me diga uma coisa, quero que você saiba que Velante é ser humano, tem problemas, e você alguma vez já ligou para ela para saber como é que ela estava? Outra coisa, eu não admito você falar assim com Velante, não, porque além dela ser minha esposa, eu sou pastora, e aí eu disse algumas coisas lá, deu uma confrontada, ela disse: pastor, pelo amor, me faça o seguinte, ora então para o meu marido, para me suportar ele. Ele disse: não, eu vou orar para você suportar seu marido, não, eu vou orar para o seu marido suportar você, porque nem eu estou lhe suportando. Aí ela aprendeu a posição, né? Porque tem gente que só quer que a gente passe a mão por cima, tem gente que precisa levar umas confrontadas para acordar, entender. Mas contenda, rixosa, inclinam para as coisas da carne. Mas aqui está aqueles que são do Espírito, espirituais. Eles inclinam para a coisa do Espírito. Lê Bíblia, olha, ele é tendente para oração, olha como é tendente. É mais fácil, né? O que é do Espírito é mais leve. Vigília. Jejum. Os que são da carne. Você vai notar os que são da carne e os que são do Espírito. Para onde você se inclina mais? Qual é o seu maior prazer e qual é a sua maior alegria? Muito obrigado. Isso vai determinar em que nível você está vivendo. O Espírito Santo em nós nos predispõe para viver uma vida de santidade. O espiritual vive inclinado para as coisas espirituais. Aí Paulo continua, verso 6: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então existe duas consequências, 2 resultados. Se eu vivo inclinado para as coisas da carne, tem uma cova me esperando. Morte espiritual, moral, física e eterna. Mas se eu vivo inclinado para as coisas do Espírito, tem uma porta aberta me esperando, a eternidade, as coisas de Deus, a vida espiritual. Então, as coisas da carne pendem para a morte, mas as coisas do Espírito pendem para a vida. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por isso Jesus disse que alguns vão perder a vida e ganhar, e outros vão ganhar a vida e perder.
O que é isso, pastor? Você já viu alguém dizendo: você entrou na igreja, perdeu a sua juventude toda, você perdeu a sua vida? Ilusão. Quem está lá fora e pensa que está vivendo está morto. Mas quem está aqui, que já morreu para o mundo, morrendo, está vivo. Quem perde a vida no sentido de abrir mão dos prazeres da carne e perde a vida do mundo para viver a vida de Cristo, porque foi para a cruz, ressuscita com Ele também e herdará o verdadeiro sentido da vida e terá a garantia de uma vida eterna na presença de Deus. Mas quem vive aí pensando que está vivendo, mas é um defunto ambulante, já perdeu a vida moral, já perdeu a vida muitas vezes emocional, já perdeu a vida espiritual e perderá a vida eterna, porque o que lhe espera é condenação eterna. No versículo 7, Paulo diz: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Veja, a inclinação da carne pende para as coisas da carne, a inclinação da carne traz morte, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quem vive preso às coisas da carne, inclinada para a carne, não vive uma vida de santidade, porque está preso às coisas da carne, vive morto espiritualmente, é inimigo de Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser, não é que nem queira, que não pode. Por quê? Porque está preso ao pecado. O que é que o Espírito Santo faz mais? Ponto 4, joga na tela, meu filho. O Espírito Santo habita em nós, queridos. Veja o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você já viu que privilégio? Hoje você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. O Espírito Santo representa Jesus e o Pai dentro de você. Então você anda com Deus dentro de você. Você não é Deus, mas você é o veículo ambulante de Deus na terra. O Espírito Santo habita em você. Porque o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele vinha sobre Sansão, se apoderava de Sansão. Sansão pegava uma queixada de leão, matava 1000 homens, pegava uma porta de 14 toneladas, arrancava, jogava nas costas, andava 40 quilômetros, subia no monte, deixava a porta lá e o pessoal ficava de boca aberta. E a gente fica pensando: meu Deus, eu queria ter a força de Sansão, essa capacidade. Meu irmão, você tem uma força maior do que a força de Sansão. Você tem o Espírito Santo habitando em você. O Espírito Santo vinha sobre Sansão, se apoderava dele e se retirava, porque o Espírito Santo era dado sob medida, ele não era residente. Hoje o Espírito Santo habita em você. Se você é filho de Deus, Paulo está dizendo aqui: o Espírito Santo habita em você. Dê um aplauso a Jesus, se você crê nessa realidade. Jesus disse: ó, Pedro, João, Tiago, venham cá, vocês estão andando comigo, e sabe de uma coisa, eu vou para o Pai, mas quando eu for, eu vou orar, Ele vai enviar outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo nem recebe nem pode ter, mas vocês conhecem Ele, porque Ele habita com, olha, do lado, com aqui é prós, a palavra grega, do lado, habita com, do lado de você, Pedro, andando do seu lado, porque eu ainda estou aqui na terra fisicamente, então ele anda aqui do seu lado, viu, Tiago? Ele anda aqui, com você do seu lado. Hoje Ele habita com, mas quando eu for, e for glorificado, eu vou enviar, e aí Ele não vai habitar com, Ele estará em vós, dentro de vós, e o Espírito Santo habitando em mim, significa dizer, o céu habitando em mim. Então nunca mais diga: eu fui salvo para ir para o céu, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 20, que nós estamos sendo edificados, casa espiritual, para que o Espírito de Deus e Deus habite em nós e nós sejamos veículos de Deus. Então deixa eu te dizer, você não foi salvo para ir para o céu não, você foi salvo para o céu através do Espírito Santo habitar dentro de você, e por causa disso você vai para o céu, porque quem não tem o céu dentro de si, não entrará no céu um dia, mas quem já tem o céu dentro de si, já está acostumado com o ambiente celestial, e daqui a pouco, quando a morte chegar ou a trombeta tocar, nós vamos entrar na plenitude
plenitude celestial, porque já temos o céu dentro de nós. Na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Quinto lugar. O Espírito Santo vivifica o nosso espírito. Verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Que corpo que está morto é esse aqui? Então eu estou mexendo na minha mão, pastor? Como é que meu corpo está morto? O corpo morto aqui quer dizer a carne, a natureza de Adão morta, que essa natureza de Adão se expressa pelos membros do corpo. O pecado só entra pelos 5 sentidos. Eva viu, sentiu o cheiro, tocou, puxou para perto, se alimentou. Ouviu o diabo falar também. 5 sentidos. Então, o pecado se expressa pelo corpo. Mas quando você é habitado pelo Espírito Santo, o que é que acontece? O Espírito Santo vivifica o teu espírito que estava morto. Porque você lá no mundo era um morto ambulante. Era um morto vivo, era um zumbi. Você não tinha vida espiritual. Você andava, o teu corpo era uma sepultura cósmica. O teu espírito estava morto lá. Por isso você não ouvia a voz de Deus, não sentia a presença de Deus, não tinha experiências com Deus, não se relacionava com Deus, não tocava ao céu. Você nunca sentia o céu dentro de você. Você não orava, não buscava a Deus. Mas um dia o Espírito Santo veio, entrou dentro de você. O que é que o Espírito Santo fez? Matou o vírus do pecado. Teu espírito ressuscitou dentro de você. E você começou a ver, a entender as coisas celestiais, sentir a presença de Deus, chorar na presença de Deus, tocar a Deus, ser tocado por Deus. E aí, esse espírito que vivificou o seu espírito, passou a manifestar o fruto dele através de um membro do seu corpo. Você se tornou o veículo da presença de Deus. E o Espírito Santo que vivificou o teu espírito, como diz Paulo aqui no versículo 10, ó, se Cristo está em vós, o corpo do pecado, está morto, mas por causa do pecado, porque você não usa mais os membros do seu corpo para pecar. Se você passar aí na rua e vir uma mulher mal vestida, o primeiro olhar não se evita. Mas se você continuar olhando, isso significa que teus olhos estão vivos ainda. Teu corpo não está morto pelo pecado. Por isso Jesus disse, se teu olho se escandalizar, arranca e joga fora. Isso é uma hipérbole. Jesus não está dizendo que se eu olhar para uma mulher e desejar, aí eu pego uma faca e arranco meu olho e jogo fora. Não. Se tua mão te escandalizar, corta. Jesus disse. Ele não está querendo dizer corta literalmente. Pelo amor de Deus. Saiba interpretar. Depois você não se mutilar. Chega aqui, pastor, arranquei meu olho. Meu irmão, que foi isso? Não. Meu olho pecou. Não. O que Jesus está dizendo é um exagero para querer dizer. Se você olhar e desviar o olhar, e tiver poder para desviar o olhar e não olhar mais, isso quer dizer que espiritualmente você já arrancou seu olho. Seu olho está cego, espiritualmente falando, morto, porque você está olhando para as coisas do céu, e você agora tem condições de vencer o pecado, meu irmão. Amém? E verso 6, ponto 6, joga aí, meu filho, ponto 6. Ponto 6, o Espírito Santo dará vida ao nosso corpo mortal. Verso 11, e se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou Jesus Cristo habita em vós, aquele que é dos mortos ressuscitou Jesus Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, Paulo está falando aqui dos que vão ser arrebatados, dos que vão ser ressuscitados no dia do arrebatamento. Mas eu gosto desse versículo aqui. Eu vou contar essa experiência, que alguns aqui já ouviram 200 vezes, mas tem gente aqui novo que não ouviu, precisa ouvir para ser edificado na fé. Eu tive uma experiência poderosa com esse versículo. Num domingo eu saí do culto, estava na pizzaria, e a ambulância passou rapidamente. Gorete disse a Cida que vai ali, e ela vai ofegante. Ela estava grávida do filho do Isaac, né? E ela desenvolveu um problema no coração. E o menino, o Isaac, que estava sendo gestado também, estava já a ponto de nascer, desenvolveu o mesmo problema. O que acontece? Complicou o problema e
eu falando com o da guia, a situação de Cida. Cida está assim, eu disse, eu vou visitá-la. Na segunda, não, acho que na quarta-feira, né? Quando estava difícil, eu fui visitá-la. Cheguei lá, entrei. Oramos antes, entrei. Eu cheguei, ela estava em coma. Entubada, em coma. Eu não sabia até então a seriedade do problema. Eu cheguei para ela e usei exatamente esse versículo. Eu disse, Cida, quem está aqui é seu pastor. Eu vim orar por você. E eu quero dizer que o Espírito de vida em Cristo Jesus vivifica o teu corpo mortal que habita em ti. E eu estou indo, disse isso, orei, disse, estou indo. Qualquer domingo desse você está dando testemunho na igreja. Quando eu estava saindo, eu vi os médicos conversando. E disse, tem que ter alguém da família. Eu me aproximei e disse, qual é o problema? Disse, não, o senhor é o que dela? Eu sou pastor. Não, porque esse exame aqui precisa se levar para a Secretaria de Saúde lá aqui de Natal, depois levar para a Secretaria de Saúde da cidade dela, porque ela vai fazer uma angioplastia naval mitral e tem que ser rápido isso aí. Eu não sabia da gravidade. Disse, então eu levo o documento. Fui na secretaria, entreguei o documento, depois voltei e ela lá em coma. Trouxe o documento para cá, umas 10 horas da noite o telefone toca. Pastor, o senhor está sabendo de Cida? Eu disse, não. 2 médicos foram visitar ela, que iam fazer angioplastia naval mitral, e disseram, olha, alguma coisa extraordinária aconteceu. Não vamos fazer mais angioplastia nenhuma. E se ela continuar evoluindo, amanhã a gente tira os aparelhos. Resultado, no outro dia Cida estava andando para lá e para cá. Poucos dias Cida estava aqui contando o testemunho. Ela está aí? Não sei se está. Está aí. Estava contando o testemunho, queridos. A palavra, o Espírito de vida, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificou o corpo mortal dela naquela hora. Agora, ela passou uns 40 dias, eu acho, sem ir no médico. E, inclusive, o menino estava já em outra UTI, com risco de vida, porque a veia do menino estava virada. Deus tocou nela, tocou na criança, a veia voltou para o lugar normal. 40 dias depois, se eu não me engano, ela foi lá para a maternidade, onde houve todo o processo, encontrou o médico dela. Aí disse, Cida, coisa boa, como é que você está? Eu estou bom, bem, doutor. Sim, me diga uma coisa, quem é aquele homem que veio visitar você naquele dia? Que homem? Não era um homem mediano assim, eu voltei a barriga de novo, né? Naquela época estava a barriga. Aí disse, meio barrigudinho, de óculos, foi dando as minhas características. Ele disse, aquele ali é meu pastor. Disse, Cida, você lembra daquela mulher que estava no outro leito, na UTI aqui do seu lado? Não, lembro não, doutor. Após aquele dia, quando aquele homem entrou aqui, aquela mulher teve uma visão. Ela viu uma luz que entrava com aquele homem. E aquela luz saía dele e tocava nela. Cida, no outro dia, aquela mulher recebeu alta, saiu da UTI. Olhou para ela e disse, Cida, eu ainda não me converti, mas desde aquele dia que eu estou visitando a igreja, porque não havia homem na terra que pudesse trazer você de volta, porque o Espírito de vida que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará. Evidentemente, Paulo está falando aqui do arrebatamento da igreja. Um dia o Espírito Santo está aí dentro de você, e Paulo disse, não entristeça ele, viu? Não entristeça o Espírito Santo, porque você foi selado para o dia da redenção por ele. Ele está aí para o dia da redenção. Que redenção, Paulo? Eu já sou salvo, Paulo. Eu já sou redimido, meu querido irmão. Redenção do teu corpo. O Espírito Santo está aí dentro de você, só na expectativa. Ele só está esperando quando o chofar tocar, que a trombeta tocar, que o Messias se levantar do trono e disser, levanta, amada minha, formosa minha, e vem lá dentro de você. O Espírito Santo vai começar a se mover e vai transformar esse teu corpo, esse corpo de pecado, de corrupção e de vergonha, vai receber a vida poderosa e sobrenatural. E quando você olhar para os seus braços, vai estar brilhando como o sol. Quando você olhar para os seus pés, vai estar brilhando como a lua. E você vai ter um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Não morre mais, não adoece mais, não envelhece mais, não se corrompe mais, não cai mais em tentação, não é pecado mais. Será um corpo como o dele, glorificado, semelhante ao dele, porque o Espírito que habita em você vai dar vida ao teu corpo mortal. Dê um aplauso a Jesus.
Sétimo lugar, o Espírito Santo é nosso credor e nós somos seus devedores. Verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não a carne para viver segundo a carne. Nós somos devedores, nós temos uma dívida para com o Espírito Santo. Nós não devemos nada à carne. Eu me lembro que quando Adelmo se converteu, ele queria pagar uma promessa. Isso não porque eu tenho uma dívida. Eu disse, que dívida, cara? Eu tenho que pagar a promessa que eu disse. Eu digo, não, senhor, você não tem dívida. Tuas dívidas foram todas pagadas. Que promessa que nada. Em nome de Jesus, convenci ele, graças a Deus, não pagou a promessa. Porque nós temos uma dívida impagável. Que dívida? A dívida de ter sido restaurado e transformado pelo poder do Espírito Santo. Nós não devemos nada à carne, irmãos. Portanto, diga, carne, tchau. Eu não tenho nada mais a ver com você. Minha dívida é para com o Espírito Santo. Oitavo lugar. O Espírito Santo nos capacita a triunfar sobre o pecado. Verso 13. Que se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificados a obra da carne, vivereis. É o Espírito Santo que nos faz triunfar. Não adianta, não lute com a sua força, você não vai conseguir. Mas se o Espírito Santo está em você, você não somente triunfará, você já triunfou sobre a carne. Nono lugar, e esse aqui não tenho tempo, mas é tremendo. O Espírito Santo nos guia como filhos. Olha o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aqui a gente acaba com a doutrina da universalidade da filiação a Deus. Todo mundo é filho de Deus. Quem disse isso a você? Onde é que está escrito na Bíblia? Todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é aquele que entrega a vida a Jesus. Foi Jesus quem disse, João 1,12. João disse, veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus é quem recebe o poder de ser. E quem recebe o poder de ser filho de Deus é quem recebeu a Jesus. E aí o Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Agora, existem duas palavras no Novo Testamento para filho. Teknon, que é um filho imaturo, um filho qualquer. E o ios, que é um filho maduro. Nesse versículo aqui, a palavra é o ios, que é um filho maduro. Um filho maduro de Deus sempre será guiado pelo Espírito Santo. Ele vai andando, o Espírito Santo vai na frente, ele vai seguindo. O Espírito Santo é o GPS espiritual dele. A 200 metros, vira à esquerda. A 2 metros, vira à direita. Pare, para frente, para trás, joelho, em pé. Guiado pelo Espírito Santo. O testemunho, a direção do Espírito Santo. Porque tem muitos filhos que estão andando quebrando cabeça, hein, irmãos? Que estão sendo guiados pela mente dele, pela emoção dele, e não pelo Espírito Santo. Tem gente que é guiado por profetada, meu irmão. Profetada, gente fazendo casamento, fazendo namoro, meu irmão. Profecia bíblica é para 3 coisas: consolação, exortação, que é chamar para perto, e edificação. E para a igreja, se você tem o Espírito Santo dentro de você, não serão profetadas que lhe guiarão. A direção é do Espírito Santo. Eu cheguei na casa de uma irmã, ela ligou para o pastor, minha irmã está entrando em depressão. O que foi, minha irmã? Chegou uma mulher aqui profetizando, disse que ela estava doente e ia acontecer isso e isso com ela. Ela está aí deprimida. Eu digo, minha irmã, diga a ela que nem se importe com isso aí, que isso não é profecia não, isso é profetada. Consolou ela? Não. Edificou? Não. Chamou para junto? Não. Profetada. Mas infelizmente tem igrejas, eu conheci a história de uma igreja, preste bem atenção, que uma pseudo-profeta é quem dirigia tudo, a liturgia do culto assim bem tradicional. Aí ela dizia, levantar, dizia, assim diz o Senhor, é para cantar hino 225 da harpa cristã. Aí o povo lá, todo mundo, 225. Aí terminava o hino, assim diz o Senhor, é para ler o Salmo 23. Aí, e todo, até o pastor, o paspalhão. Onde tem pastor não acontece essas presepadas não. Pastor que conhece Bíblia. É para ler o Salmo 23. Todo mundo levantar, ler o Salmo 23. Assim do Senhor, quem prega é irmão fulano. Assim do Senhor, quem canta é o conjunto tal.
assim do Senhor. Aí um dia o pastor presidente soube disso e disse, eu vou lá, meu irmão, peço para o culto. Aí quando chegou lá, a irmã se levantou, assim do Senhor, para cantar o hino 220. O pastor disse, canta o hino 15. Aí se levantou, assim do Senhor, é para ler o Salmo 46. Disse, lê João capítulo 1. Levantou, assim do Senhor, conjunto tal canto. Não, a conjunto não canta não, quem vai pregar agora é o pastor. Filho de Deus amadurecido é guiado pelo Espírito Santo e não vai quebrar a cabeça e não vai se decepcionar, porque o Espírito Santo dentro dele o guiará para o caminho correto. Quando ele vier, Jesus disse, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, antes dirá o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo tem os ouvidos no céu e a boca na terra. Ele ouve do Pai e a boca dele na terra é dentro de nós. Ele fala aqui dentro de você, a impressão, né? Às vezes, coisas até assim, que você acha que não significa nada, mas você está em comunhão, o Espírito Santo diz, né? Um dia eu me lembro, o pessoal ia fazer uma surpresa para mim, o Espírito Santo estragou a surpresa. E quando eu me levantei, aí ele disse, não, o irmão fulano de tal lá vai fazer uma surpresa para você. Aí quando o irmão falou, foi surpresa mais não, Deus já me disse. Amém, queridos? Guiado pelo Espírito Santo. Está vendo Adelmo? Vou contar o exemplo de Adelmo. Um dia eu estava aqui no culto, aí eu estava orando, um som de Deus veio, o Espírito Santo começou a me guiar para orar para o Adelmo. Aí lá veio ele, quando ele lá veio, eu disse, não precisa dizer mais nada não, né? Braço direito, em nome de Jesus, procurador. E aí? Desapareceu, pastor. Apareceu rindo, né? Fazia 15 dias que ele tomava remédio, não saía a dor, porque o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito. Amém? Ponto 10. O Espírito Santo nos dá a garantia da adoção. Ponto 11. O Espírito Santo é testemunha da nossa filiação. Verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Um dia um rapaz muito jovem, e eu era jovem também, começou a pregar para os jovens da igreja. Disse, quem é que tem certeza da salvação? Aqui. Aí eu levantei a mão, outro levantou e a maioria não levantou. Vocês não têm certeza da salvação? Não. Dentro da igreja. Por que isso, hein, pastor? Porque não eram salvos mesmo. Sabe por quê? Se eu sou filho de Deus, o Espírito Santo vai testificar no meu espírito que eu sou filho. Vai haver um testemunho. A palavra aqui é, duas palavras aqui, sim, martíria, que é testemunhar com. Se você é filho de Deus, o Espírito Santo vai dizer dentro de você, você é meu filho, você é filho do Pai Celestial. Se eu perguntar a Daniel, quem é teu pai, Daniel? Ele não vai dizer, é Cícero, ele vai dizer, é Adelmo, é Fábio. Se eu perguntar a Rogério, quem é teu pai? Ele não vai dizer Renato, ele vai dizer Jerônimo, Cícero. Por quê? O filho sabe quem é o pai, e o pai sabe quem é o filho. O Filho de Deus tem o testemunho, o Espírito Santo com o Espírito dele, testificando, você é filho de Deus. E eu encerro, em último lugar, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Verso 17. Esses ar-condicionados estão ligados? Estão todos? Estou sentindo tanto calor aqui. Se nós somos filhos, logo somos herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E é certo que se com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança gloriosa. Primeiro, herdeiro de Cristo é aquele que recebeu a vida de Cristo, porque está disposto a padecer com Ele. Tem gente que só quer triunfar com Cristo. Ah, eu vou para aquela igreja porque o pastor disse que se eu der R$100,
aí eu vou ter uma colheita de R$2.000, eu vou vender esse carro velho, e vou até entregar na igreja, e Deus vai me dar uma BMW, e eu vou lá porque eu vou ser curado, e eu vou receber o meu milagre. Tudo bem, Deus faz tudo isso, mas eu quero saber se você está disposto a padecer por Ele. Eu quero saber se você for para um país onde o evangelho é proibido, você vai estar disposto a andar quilômetros para se esconder numa caverna e orar com os irmãos, sujeito a ser surpreendido pela polícia e ser morto. Muita gente quer o céu, quer a coroa, quer a ressurreição, mas não quer a cruz. Mas foi Jesus quem disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz do mestre e a cruz dos discípulos, porque só quem vive a vergonha da cruz e sofre a vergonha da cruz experimentará a glória da ressurreição. Agora, quem padece com Ele, porque é filho dele e não abre mão dessa filiação, tem uma herança garantida. E se somos filhos, logo somos herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Qual é essa herança, pastor? É tanta coisa, mas eu vou mostrar para você só algumas coisas dessa herança que você, se é filho, está garantida para você. Apocalipse 21:7. Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Que coisas, pastor? A cidade santa que desce do céu. A cidade que tem 12 fundamentos de pérola. A cidade cuja praça é de ouro transparente como um vidro. O rio da água da vida, claro como cristal. A árvore da vida no meio da praça da cidade. Nunca mais experimentar a maldição. Viver na presença de Deus eternamente, onde o trono de Deus está. Ver o rosto de Deus. Ter na testa o seu nome. Ir para um lugar onde não vai haver mais morte, nem lâmpada, nem luz. Porque o Senhor o alumia e reinar eternamente com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Os diáconos podem distribuir a ceia. Irmãos, domingo terá culto normal. Dia 31, o nosso Réveillon. Ministério do Louvor aqui. Os irmãos já podem vir para adiantar, enquanto eles se preparam para cantar. Pode pegar o pão e o cálice. Esperança viva.
Na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graça, partiu, dizendo: esse é o meu corpo, faze isso em memória de mim. Pode comer do pão. Semelhantemente, após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faze isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque toda vez que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Pode beber.